ponto de ignição, ponto de fulgor e fonte de ignição. O que serão essas três coisas? Então vamos ver agora aqui neste vídeo. Por que vamos falar nessas três coisas? Ponto de ignição, ponto de fulgor e fonte de ignição. Vamos falar agora porque os próximos vídeos vão dar, digamos assim, a entender o que é cada um deles e como que é utilizado. Então, para entender os próximos vídeos, a gente vai explicar qual que é, o que é ponto de ignição, ponto de fulgor e fonte de ignição. O fogo em si, ele é proveniente de uma queima de gases. Que gases são esses? É comum a gente dar uma olhada ali quando está abastecendo o carro que está evaporando gasolina. Esse é o gás da gasolina que pega fogo. Papel, madeira, por mais estranho que pareça, também é um gás que ela libera depois de uma certa temperatura que pega fogo. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o ponto de ignição tem muita coisa a ver com isso. Então vamos se atentar a tudo que eu vou falar aqui. Ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? Ponto de fulgor é a temperatura mínima em que alguma matéria, pode ser qualquer coisa, começa a liberar gases que se inflamam. Vou dar um exemplo aqui. O ponto de fulgor da gasolina, ela é menos 42 graus centígrados. Então o que isso quer dizer? Que a gasolina estando a menos 42 graus centígrados, ela começa a liberar gases que são inflamáveis. Se aquecer a gasolina, ela vai liberar mais gases, o fogo será maior. Mas a 42 ela já começa a liberar gases que são inflamáveis. Diferentemente, temos outras matérias que não liberam gás tão fácil. Um exemplo é a madeira. A madeira começa a liberar gás a 150 graus. E o asfalto também. O asfalto começa a liberar gás que pode queimar a 204 graus centígrados. Agora que falamos do ponto de fulgor, vamos falar de uma coisa que, se juntar com esse ponto de fulgor, há fogo, que é o que? Fonte de ignição. O que seria uma fonte de ignição? A matéria está liberando gás que já está no ponto de se inflamar. Se houver uma fonte de ignição, o fogo começa. E o que seria uma fonte de ignição? Isso seria uma coisa. Um isqueiro é uma fonte de ignição. Um fósforo é uma fonte de ignição. Atrito é uma fonte de ignição. Gerando calor, gerando uma faísca. Estando propício o gás ali a pegar fogo, se o ponto de fulgor está certinho, o fogo acontece. Vamos falar agora do terceiro caso, ponto de ignição. O que será que é isso? A gasolina ela desprende gás a menos 42 graus centígrados, isso é ponto de fulgor. O isqueiro é fonte de ignição. E agora, o que seria ponto de ignição, não fonte de ignição? Pois bem, ponto de ignição é a temperatura em que a matéria se inflama sozinha. Ela desprende vapor, está numa temperatura muito alta e se inflama sozinha. Vamos dar um exemplo. A gasolina, só para ter uma ideia, se ela for aquecida a 246 graus, mesmo sem a fonte de ignição, ela pode se incendiar. O etanol também se incendeia a uma certa temperatura, só que é muito mais alta. A gasolina é 246, o etanol é 363 aproximadamente. Chegando a essa temperatura, ele se inflama sozinha. Isso que é ponto de ignição. A madeira, por exemplo, ela começa a soltar os seus gases a 150 graus, como eu falei. Mas para ela chegar em seu ponto de ignição, ela tem que chegar a mais ou menos 300 graus centígrados. Então é uma temperatura bem alta. Mas se conseguir chegar a essa temperatura e se inflamar, ela se inflama sozinha e isso vai ser o ponto de ignição. Como eu falei, se você segue os nossos vídeos, se você está vendo esse, você vai ver nos outros que nós vamos tocar nesses assuntos. Por isso que a gente fez esses aqui primeiro. Então eu vou dar continuidade nos outros vídeos lá e vou relembrar esse assunto aqui, beleza?